Então, gente, vamos retomar aquele exemplo da Casas Bahia que a gente estava vendo para mostrar como é que são os 9 passos que a gente deveria constituir no programa inicial de qualquer estudante de administração, na minha opinião. E também para empresas sem fins lucrativos, onde existe também a possibilidade de a gente usar o mesmo tipo de modelo, só que a gente aí não vai falar tanto em dinheiro. Vamos voltar a Casas Bahia, vamos ver o que rola. Estávamos vendo como é que a gente construiria o modelo de sucesso da Casas Bahia em função dessas ideias que estamos mostrando aqui, né? Vimos que o segmento de clientes que eles visaram foi uma certa Dona Maria, lá nos anos 90, uma mulher pobre, tipicamente uma mulher. A oferta de valor era fazê-la se sentir rica, realizar o sonho da vida dela, que era um sonho que sempre começa pela cozinha, e aí oferecer coisas boas para ela, e estabelecer um canal de venda que era essencialmente a loja. Eu já li que a Casas Bahia foi o último varejista brasileiro a oferecer cartão de crédito, por exemplo, né? Só ofereceu quando não tinha mais jeito mesmo, porque era forçoso para essa estratégia, para esse modelo, que a cliente, a Dona Maria, o comprador, fosse à loja todo mês pagar o seu carnê lá, porque era lá que ela exercitava o relacionamento com a empresa, né? Ela via o vendedor que viabilizou o crédito para ela ficava amiga desse cara, era um relacionamento muito afetuoso, né? E Dona Maria, então, gerava as receitas que a Casas Bahia precisava, a venda, a receita da operação, a receita financeira, e assim a venda seguia. Mas nós vimos também que para esse lado direito do modelo funcionar, precisa ter todo um suporte do lado esquerdo. Quais são os recursos-chave que a Casas Bahia precisa ter para que as coisas funcionem? Uma marca, uma reputação que foi construída ao longo desses anos. Precisa ter gente, não tem jeito, tem que treinar. O papel do vendedor da loja era essencial, sempre foi essencial. Muitas vezes ficava por conta dele dar o crédito ou não. A Dona Maria, com base só em conversa pessoal, então tinha que ter um talento assim, muito especial para isso. Acordos comerciais com as pessoas, com os vendedores, com os fabricantes que vão oferecer os produtos, vão vender para ela os produtos que ela vai vender para os seus clientes. Infraestrutura, sistemas, TI, loja mesmo, né? Coisas desse tipo. E as atividades-chave que a gente teria que realizar para que o modelo funcionasse? Concessão de crédito, deve haver um treinamento, uma capacitação muito boa, porque o risco do cliente, da Dona Maria, não pagar a prestação era alto, ela não podia comprovar nada, ela não tinha nem conta em banco, ela não tinha histórico de coisa nenhuma. Então o processo de concessão de crédito tinha de ser um processo muito bem desenhado, muito bem treinado, muito bem afinado. A entrega era vital. A Casas Bahia tem uma frota enorme de caminhões, houve até algumas considerações no passado, por que a Casas Bahia não terceiriza isso? E a resposta, eu sempre me agradou a resposta que foi dada: nós não terceirizamos a entrega porque a Dona Maria não quer só ir lá e comprar um fogão, ela quer o fogão na casa dela, entregue funcionando. Muitas vezes ela mora numa favela, então como é que vai chegar lá? Então tem todo um procedimento, tem todo um treinamento, tem toda uma postura na entrega. Não é qualquer um que pode fazer isso. A entrega não é apenas um custo, a logística é essencial para realizar a tarefa que a Dona Maria está querendo que seja realizada. Então é parte do sistema. Compras, eu tenho que saber comprar direito, é uma atividade essencial para poder vender e ter lucro. Eu tenho que treinar a gente, eu tenho que saber treinar. Existe uma série de peculiaridades no sistema da Casas Bahia. Enfim, recrutamento e seleção, é gente dependente. Marketing, propaganda da Casas Bahia como atividade-chave, essencial, né? Todo mundo se lembra a força que a Casas Bahia tem como anunciante na televisão, nos jornais, encarte, etc., né? Em termos de parceria-chave, quem são os parceiros-chave? Parceiros são fabricantes das mercadorias, de quem eu compro. Eu tenho que estabelecer acordos com eles, formas de pagamento. Essencialmente são esses. As instituições financeiras que viabilizam o financiamento daquilo que a Dona Maria compra, são parcerias comerciais que a gente tem que fazer. De onde é que viriam os custos, né? Agora a gente está aqui, ó, na caixinha de baixo. A produção de peças promocionais, muito marketing, o custo das mercadorias que a gente compra para revender, que a Casas Bahia compra para revender,
pessoas, gente, salário, recurso e tal, manutenção, infraestrutura, TI. Reparem que aí a coisa vai se fechando e a gente tem um conjunto de atividades. Quando a gente mergulha nesse conjunto de atividades, a gente tem o quadro do modelo das Casas Bahia e os fluxos de receita superam os fluxos de custos, de despesa, e aí a conta fechou de uma maneira bacana para a empresa. Foi uma grande inovação que começou com a identificação precisa daquilo que a Dona Maria quer, do job dela, né? O que a gente chama de job. Nós vamos ter uma mini aula sobre isso que a gente chama de como identificar os jobs. Reparem que para a gente estudar administração, estudar gestão, como a gente vem insistindo, é preciso ter uma noção do quadro completo, né? E cada item desse, desde o segmento de cliente até a proposta de valor, passando pela proposta de valor, canais, relacionamento com o cliente, todos os outros elementos que compõem o modelo, existem disciplinas, treinamentos, capacitações que a gente tem que ter. Tem que oferecer para os nossos colaboradores para que o quadro se mantenha coerente, para que a plataforma não fique assimétrica, para que o sistema de encaixes funcione. Então, quando a gente fala de gestão, de inovação, dos temas ligados ao mundo empresarial, liderança, por exemplo, uma empresa tipo o McDonald's tem que ter um tipo de liderança diferente de uma empresa tipo um escritório de advocacia, por exemplo, porque os modelos de negócio são diferentes. Liderança não é uma coisa que exista independentemente do modelo. Alguns líderes são bons para um certo tipo de empresa, para outros não. Se a gente se lembrar da IBM nos anos 90, no início dos anos 90, não é exagero dizer que quem salvou a IBM, lá no final dos anos 80, 90, foi um outsider, uma pessoa vinda de fora da empresa, pela primeira vez na história da IBM, um cara chamado Lou Gerstner, que tinha sido presidente do American Express, que era um sistema de cartão de crédito, nada a ver com tecnologias e como era a IBM. Ele teve uma visão de quais eram os jobs que o mercado, digamos, de TI estava pedindo naquela época. A gente conta esse nosso livro Inovator. Ele foi um grande líder, né? Um grande líder porque ele foi capaz de fazer as pessoas da empresa seguirem um rumo que ele determinou a partir das necessidades dos segmentos de clientes que estavam colocados para a IBM lá naquela época. Foi uma crise muito séria, a mais séria da história da empresa, que hoje está na crista da onda de novo. Ele que reconfigurou a empresa, deixando de ser uma empresa de hardware para uma empresa essencialmente de consultoria e serviços. Pessoas, gestão de pessoas, recrutamento, seleção, passa pelo modelo de negócio. Canais de venda, treinamento, tudo isso tem a ver com aquele nosso quadro universal, com aquele sistema de encaixe. Suporte ao cliente, o que você quiser, relacionamento com fornecedores, todos os temas que a gente considera importantes em gestão, tudo que a gente estuda em gestão, devia sempre partir da visão do quadro todo. É por isso que a gente afirma e constrói as nossas metodologias, nossas ferramentas, em função de que tudo é uma engenharia só. Essa é a ideia. E é dessa ideia que eu vou começar a contar para vocês alguns casos atuais, alguns casos antigos, como o da Ford, por exemplo. A inventora do automóvel como modelo, como produto de massa. Assim como a Kodak foi a empresa que viabilizou para uma massa de clientes, uma massa global de clientes, né, fotografar sem necessidade de ir ao fotógrafo, fotografar sozinho, usar uma câmera. Foi a Ford, que de uma maneira equivalente, foi Henry Ford, que viabilizou a indústria do automóvel, né? Eu tive um professor uma vez, num curso que fiz fora do Brasil, que dizia, se a gente olha pela janela e vê carro, ônibus, caminhão, em qualquer cidade do mundo, vê congestionamento de trânsito, vê, enfim, poluição, enfim, o responsável pela ideia do automóvel como produto de massa foi Henry Ford. E a história dele, que eu vou contar na próxima mini-aula, ela é muito interessante para esse sistema de encaixe que se chama modelo de negócio. O ápice da Ford, depois a debacle da Ford, teve a ver com o desencaixe. A GM, que foi lá nos anos 20 a empresa que substituiu a Ford como líder em fabricação de automóvel, como líder mundial, ficou por 70 anos, criou um novo modelo de negócio, um novo sistema de encaixe. Depois vieram os japoneses, a Honda, a Toyota, que criaram novos sistemas de encaixe. A gente pode falar um pouquinho da indústria aérea, indústria de aviação. Sempre os grandes inovadores são aqueles que criam
Não aparelhos sensacionais, mas novos sistemas de encaixe, novos modelos de negócio. Até a próxima mini aula, pessoal.